Jesus foi ao inferno após a sua morte? Em busca de compreender o destino de Jesus após sua morte, recorremos a uma investigação cuidadosa das Escrituras. Muitos debateram se ele desceu ao inferno, pregou às almas aprisionadas e tomou as chaves das mãos do diabo. No entanto, devemos lembrar que um dos princípios fundamentais da Bíblia é que ela não se contradiz. A passagem frequentemente citada é a de 1 Pedro, capítulo 3, verso 19, na qual se menciona que Jesus pregou para os espíritos em prisão. As pessoas interpretam esta passagem como se Jesus, após a sua morte, tivesse ido ao inferno pregar o Evangelho para os condenados que morreram antes da sua vinda. Porém, dizer que Jesus foi ao inferno e pregou para as almas condenadas, dando uma segunda chance, seria o mesmo que contradizer o que o próprio Jesus disse na passagem do homem rico e Lázaro e em outras passagens bíblicas. O contexto desta passagem nos ajuda a entendê-la melhor. Pedro continua dizendo no verso 20 que esses espíritos em prisão foram desobedientes noutro tempo, quando Deus aguardava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca estava sendo construída. Portanto, a interpretação mais adequada seria que o Espírito de Cristo estava pregando através de Noé para aquela geração aprisionada em sua incredulidade ao seu pecado e condenada à morte. Outra passagem usada é a de 1 Pedro, capítulo 4, verso 6, que fala sobre o Evangelho sendo pregado para os mortos. Mas o contexto indica que se refere às pessoas vivas que estavam espiritualmente mortas em seus pecados e ofensas. Lembrando que a palavra morto é usado com frequência na Bíblia para descrever o estado do homem vivo, que não conhece a Deus ou que está afastado de sua presença, estando morto espiritualmente por conta de seus pecados. Outro ponto é que não encontramos respaldo bíblico para a ideia de que Jesus tomou as chaves do inferno das mãos do diabo. Em vez disso, a Bíblia nos diz que ele venceu a morte e possui as chaves da morte e do Hades, significando que aqueles que estão em Cristo não experimentarão a segunda morte, que é a separação eterna de Deus. De acordo com as Escrituras, a compreensão mais sólida é que após sua morte, Jesus foi ao Pai em espírito e aguardou sua ressurreição, que ocorreu no terceiro dia. E isso é evidenciado pelas palavras de Jesus ao ladrão na cruz, prometendo que após a sua morte estariam juntos no paraíso, e também com sua declaração final segundos antes de sua morte, entregando seu espírito nas mãos do Pai. Ele triunfou sobre a morte e ressurgiu glorioso. A ressurreição de Jesus não apenas confirma sua divindade, mas também oferece a todos que estão em comunhão com ele a promessa da vida eterna. Sua vitória sobre a morte é a base da nossa esperança e a garantia de um lugar no seu reino eterno, para todos os que o seguem. Portanto, em meio às adversidades da vida, podemos encontrar consolo, força e alegria na certeza de que, em Cristo, compartilharemos sua vitória sobre a morte e reinaremos com ele eternamente.